E quando você acabou ficando aqui em Portugal, você tinha em mente algum trabalho já para ficar, para fixar mesmo? Ou foi uma procura? Cara, não, assim, por sorte não, mas assim, por coisa e da vida, eu sempre trabalhei com TI, então sempre foi minha paixão, sempre foi minha área. Então os meus estudos eram minha área, então tecnologia da informação era o que eu fazia. Então foi algo que aqui eu acabei procurando por causa dessa demanda que há aqui. A gente sempre escuta, né, que não só em Portugal, mas na Europa eles buscam muito profissionais de TI, né, da área de tecnologia e tal, da informação. Então, quando você identificou essa área e você quis atuar realmente, aí como que foi essa busca aqui em Portugal? Porque, assim, antes de trabalhar com os meus pais, eu já trabalhava com TI. Então, para eu ir trabalhar com eles, eu larguei tudo, entendeu? Porque, tipo, eu tinha acabado a faculdade, tava com meus cursos, tava teoricamente estável, mas estabilidade não existe, mas teoricamente estável. Mas aí, meus pais, minha mãe, chegou e conversou comigo, falou: a gente tá com um projeto assim, 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 assado, o que você acha? Eu fiquei noites e noites virando pra lá e pra cá, o que eu faço? E eu tava, cara, pelo tempo, pela idade também, eu tava muito bem na época. A empresa se chama Econocom, lá em Alphaville, em São Paulo. Mas chegou um dia que eu falei, vamos ver o que dá, né? Vamos lá de cabeça. Aí cheguei na minha chefe, olha, tô me demitindo, assim, assim, assado. Todo mundo ficou meio que assim, porque foi um bom tempo que eu fiquei lá, no caso, pra trazer isso, uma realidade pra minha vida, mas... Foi isso. Aconteceu. E aí as entrevistas aqui em Portugal, como é que foi para essa parte de TI? Sim. Porque você tinha documentos para trabalhar nessa área? Como é que foi? Precisava de alguma coisa a mais também? Tipo, alguma outra língua, inglês? O que você acha? O que você sente? Olha, até que interessante, porque assim, eu costumo dizer que aqui foi um segundo ciclo de questão à evolução do primeiro. Ou seja, eu tive um ciclo na minha vida que se fechou, que desde a minha demissão até a entrar a trabalhar com os meus pais e tudo. Só que assim, fechou um ciclo lá. Aqui foi um reinício de um ciclo, por quê? Porque eu me deparei com a mesma sensação. A mesma sensação que eu tive de demissão da minha empresa com TI, exatamente. Foi a mesma coisa aqui. Então assim, quando eu falei, cara, vou me abster. Então, tipo, eu tinha a empresa aberta, tinha as coisas lá, tipo... Então assim, caraca, o que eu tô fazendo no começo, sabe? Então eu acabei me abstendo, aí fechei esse ciclo. Aí quando eu cheguei aqui eu falei, cara, o que eu vou fazer então agora? Já que realmente é isso que eu quero. Então eu fui atrás, foram noites sem dormir, de preocupação, de medo, de saber. Porque, cara, se você não cuida dos seus pensamentos, eles te devoram vivo nessas partes. Então, foi uma parada bem sinistra, porque comecei a mandar currículo, explicava, falava da situação. Eu estudei por um tempo inglês no Brasil, mas aqui eu digo que eu falo inglês depois que eu vim pra cá, porque o idioma também é primordial, mas a convivência é muito mais intensa. Parece que Portugal, tipo, tem 2 idiomas, não só o português, sabe? Então, assim, no trabalho também, as entrevistas, a boa parte das entrevistas também foram em inglês. Mas... Foram em todos em inglês. A maior parte das entrevistas? Por majoritariedade era em inglês. Então, isso foi algo que me assustou. Então, assim, às vezes eu ia pra entrevista, na noite anterior eu pegava assim, lia pra não gaguejar, pra entender exatamente o que eu tava falando, pra não ter esse problema. Só que fui fazendo algumas entrevistas, mas não tava dando retorno, porque a questão do documento também influenciava muito. Mas aí, um certo dia, quando eu fui chamado para uma, e eles disseram que iam dar os contratos, ia dar a documentação para eu cuidar da questão do visto para trabalhar aqui legalmente. Aí eu falei, ok, bacana, porque uma coisa, cara, eu particularmente sou uma pessoa cristã, então foi uma coisa que eu colocava ali de oração. Eu falei, Deus, eu quero algo que seja ok, sabe, que eu faça dentro dos conformes. E foi o que aconteceu. E quantas entrevistas você chegou a fazer? Cara, eu fiz uma... Eu lembro, porque cada entrevista foi uma sensação única. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 entrevistas. Pra mesma área? Pra mesma área. Só que assim, depois que uma me contratou, aí as outras começaram a chamar, entende? Eu não sei se pelo fato de eu ter vindo no verão,
e começar a ter feito no verão, as férias e tudo deve ter influenciado sim, também. Sim, também. Mas foi nessa... foi punk. Foi várias... então, mas, tipo assim, você já tinha uma base do que você realmente queria fazer, então... Tinha. E o seu objetivo era era trabalhar na área de TI, sim. então você só foi fazendo entrevistas de TI. De Mesmo TI. que, tipo, 8 pessoas, 8 empresas, né, negaram pra você mesmo assim ainda continuou. Exatamente, as 8 entrevistas foi tudo pra TI. Cara, e eu não sei também, é porque eu criou uma certa determinação, saca? Porque assim, agora que você tá me falando, agora que eu tô prestando atenção nisso, porque tipo assim, eu não ia entrevista pra outras áreas, empresas. Outras empresas, tipo assim, eu ia pra TI mesmo. Até que porventura, no final, quando eu tinha sido contratado, eu até me candidatei pra uma de call center que tinha passado facilmente, mas tipo assim, porque o cara falou, cara, ok, a gente contrata, mas não tem como. Então, não é exatamente isso, você sabe? Eu falei, tá, ok, pelo menos até chegar ao próximo. Tanto que isso não foi nem uma entrevista, foi uma indicação. Mas aí, depois se chamou, aí eu falei, cara, bye. vou lá, vou encarar como é que é a situação e tô aí. Faz quanto tempo você já tá na empresa? Cara, eu tô na Nokia tem... é a Nokia, então. Sim, é a Nokia. Eu tô lá tem 1 ano e 3 meses. Nossa. Caraca, 1 ano e 3 meses. Você ficou quanto tempo, então, assim, desempregado procurando emprego? 2 meses e meio. 2 a 2 meses e meio. E foi nesse período que eu fiz as entrevistas. Massa. Então foi mais ou menos isso.